Receber o convite para ser evangelista e pastor voluntário nos Estados Unidos foi um desafio pela intensidade do projeto familiar, acrescida a responsabilidade de duas igrejas da conferência, estando ainda a terminar o curso de teologia, mas especialmente pelo momento profético que este país atravessa agora. 2015 é um ano de mudanças no ZEUA, no mundo e também na Igreja. Tivemos o voto contra a ordenação da mulher na Conferência Geral, a encíclica sobre o dia de descanso, a visita do Papa à ONU e ao Congresso americano e, para culminar tudo isto, o Congresso MV Membros pela Igreja. Para quem ainda está a digerir a mensagem de reforma na adoração que foi apresentada à Igreja pela Guerra dos Sentidos, quero dizer que para os que receberam e aceitaram e puseram em prática esta mensagem, está na hora de dar um passo mais. O momento profético é tão importante que nós interrompemos a Guerra dos Sentidos para dar prioridade à série Batalha Final, que vamos apresentar no Congresso MV em São Paulo. Bem, não ser um evento de preparação institucional não significa que seja uma organização dissidente. Os eventos tipo GYC, AZ, etc., são eventos preparados por leigos que são reconhecidos pela obra institucional. Este é um encontro de membros regulares, comuns, não dissidentes, ativamente envolvidos na obra organizada, que se levantam em favor da Igreja. Quando os nossos filhos querem, por exemplo, preparar algo para nos oferecer, são eles quem prepara esse presente para nós. Nós não fazemos parte disso, mas isso não significa que eles estejam contra a nossa liderança ou direção como pais, não é? Na realidade, eu poderia dizer uma coisa diretamente às pessoas. Se você pensa que a IASD é Babilónia, não recomendo que venha a este evento, pois creio que não gostará deste congresso. Repare, eu sou adventista de berço. Nunca conheci outra igreja e não acredito em movimentos dissidentes como uma forma de reavivamento e reforma. Quando queremos fazer reformas em casa, não fazemos no pátio do vizinho, é na nossa casa. O Espírito de Profecia nos fala claramente sobre esta questão. Na página 407 do livro Testemunhos Seletos, volume 3, há uma citação que eu recomendo até que leiam todo o texto na íntegra, que diz: alguns têm apresentado a ideia de que ao aproximarmos-nos do fim do tempo, cada filho de Deus agirá independentemente de qualquer organização religiosa. Mas fui instruído pelo Senhor que nesta obra não há isso de cada qual ser independente. Os movimentos esporádicos são cavalos fortes, mas não adestrados. Em vez de isolar-se, puxem a harmonia. Enfim, ela chama a atenção para esta questão e diz, um pouco mais à frente, que trabalharão contra Deus e assim a sua obra é mais do que inútil. Numa outra citação da publicação Review and Herald de 19 de setembro de 1893, ela diz: a Igreja não deve ser desorganizada ou esfacelada em átomos independentes. Não há nisto coerência, não existe evidência de que tal coisa venha a se dar. Embora se amontou prova sobre prova que faz aplicável a mensagem à Igreja de Laodiceia, isto não extinguirá a Igreja. Ela ainda diz, na meditação Filhos e Filhas de Deus, página 29, Cristo tomou providências para que a sua Igreja seja um corpo organizado. Ora, todas estas declarações deixam clara a importância da organização, da Igreja organizada. Nós acreditamos na importância do corpo organizado da Igreja
e sempre colaboramos com esse corpo organizado. O contrário da obra organizada de Cristo é a obra desorganizada do diabo. Nós devolvemos os nossos dízimos fiel e diretamente nas uniões e associações ou igrejas dos campos por onde passamos. Acreditamos que para o reavivamento e reforma acontecerem, precisamos saber como abraçar a igreja sem abraçar a apostasia e como virar as costas à apostasia sem virar as costas à igreja. Bem, Cristo é o nosso general e Ele mandou ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Portanto, o Evangelho não tem barreiras de países. O nosso campo é o mundo. Ele disse, ide primeiro às ovelhas de Israel. Quem pode desobedecer a esta ordem ou ter uma estratégia melhor do que a de Cristo? O servo não é maior do que o seu senhor, diz o texto bíblico. Este é um congresso que já tem acontecido várias vezes, ele tem crescido e conta cada vez com mais participantes. Portanto, era necessário um espaço suficientemente grande e central que fosse acessível para todos. Penso que foi isso que os organizadores do congresso tiveram em mente. Não creio que o objetivo fosse provocar ondas. Houve, inclusive, da parte deles, o cuidado de não fazer o evento num auditório administrado por algum campo, para que isso não fosse causar algum desconforto ou não fosse visto como um ato de contenda. Eu creio que há um texto do Espírito de Profecia que nos ajuda a entender o motivo da escolha de São Paulo para chegar ao Brasil com esta mensagem. É um texto que está na publicação Medicina e Salvação, na página 321 e 322, e diz o seguinte: o chamado macedónico vem de todos os quadrantes. Irão os homens aos canais regulares a fim de ver se lhes será permitido trabalhar, ou sairão e trabalharão como melhor puderem, dependendo das suas próprias habilidades e do auxílio do Senhor, para dar a mensagem de advertência. O Senhor tem animado os que têm começado a trabalhar por Ele em sua própria responsabilidade. Não queremos transmitir a ideia de que estamos a fazer algo porque os outros não o fazem. Cada um dá contas de si mesmo e Deus é quem vai dizer quem são os servos bons e fiéis. O nosso papel é apenas fazer o trabalho, a obra que Deus nos incumbiu. Eu acredito que há muita gente ativa e fazendo um bom trabalho na obra de Deus. Sempre buscamos o diálogo e as boas relações com todos os campos por onde passamos. Ao entrarmos num campo novo, visitamos pessoalmente a liderança do território e apresentamos o nosso projeto. Quando estávamos no Brasil, visitamos pessoalmente a DSA, onde ficou reafirmada a nossa conformidade com as 28 crenças e o nosso alinhamento como um projeto de apoio à Igreja não dissidente. Sem nenhum impedimento na divisão, subimos para um mês de pregação pelo norte do Brasil e seguimos esse mesmo procedimento, tal como o fizemos também ao descer para São Paulo. Entramos em contacto com a UCB quanto à pregação nas igrejas do território que ela serve. Na altura havia alguns receios, especialmente quanto ao facto de ser uma pessoa desconhecida no campo, e compreendemos esses receios, apesar dos inúmeros convites que expressavam a vontade das igrejas em ter a nossa pregação ali. Não agendámos nada, dando tempo para se esclarecer qualquer mal-entendido, segundo a prova de Gamaliel. Ora, a nossa trajetória nos últimos 7 anos em que não pregámos em São Paulo tem sido bem institucional. Mais de 90% das pregações são eventos da obra organizada de várias partes do mundo que nos convidam para voltar novamente sem qualquer restrição, senão nesta área do Brasil e campos relacionados. Além do contacto direto que tivemos,
desconheço qualquer impedimento oficial pelos meios reconhecidos como procedimentos regulamentares da Igreja. E qualquer outro procedimento não teria validade. Até porque seria incorreto bloquear um membro noutro campo em vez de comunicar ao território de origem para que a Igreja local tome providências. Isso desautorizaria a liderança desse campo. Com todas estas provas e depois de todo este tempo, creio que não há motivos para precauções extras no campo. E nós não podemos por mais tempo parar a obra e deixar de cumprir a ordem e missão que Deus nos deu. Pode haver pessoas que não gostem da mensagem, que discordem da abordagem ou da forma como damos o nosso testemunho, mas, claro, isso não são motivos válidos reconhecidos pela Igreja para impedir um membro regular de pleno direito de pregar. Não podemos impedir alguém só porque não trabalha sobre a nossa alçada ou, como os discípulos disseram, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demónios, o qual não nos segue e nós lhe o proibimos porque não nos segue. Jesus respeitava a autoridade, mas não deixou de pregar só porque outros tinham resistências ou uma estratégia diferente. A missão dos outros não me prescinde da minha, nem a minha missão deve anular a missão dos outros. O nosso propósito é, em tudo, sempre buscar trabalhar em consonância com a autoridade da Igreja que amamos e reconhecemos. Respeitamos a autoridade e a autonomia administrativa de cada campo e a cada nível. O Espírito de Profecia nos diz, em Testemunhos, volume 3, página 417, Deus investiu a sua Igreja de especial autoridade e poder, por cuja desconsideração e desprezo ninguém se pode justificar, pois aquele que assim procede despreza a voz de Deus. Bom, como se processa essa autoridade da Igreja? O que é? O que representa? Também encontramos no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 408, a seguinte citação. Deus ordenou que os representantes da sua Igreja de todas as partes da terra, quando reunidos numa associação geral, devam ter autoridade. O erro é dar à opinião e ao juízo de um homem ou de um pequeno grupo de homens a plena medida de autoridade e influência de que Deus investiu a sua Igreja. Temos aqui alguns aspectos muito interessantes. Os representantes de todas as partes da terra, reunidos numa associação geral, são a autoridade. E vemos também que o erro é dar à opinião e ao juízo de um homem ou de um pequeno grupo de homens a plena medida de autoridade. Ou seja, como diz o Espírito de Profecia, a voz de Deus se manifesta numa Assembleia Geral da Conferência Geral. E não há nenhuma outra autoridade que se possa pôr acima dessa. Por exemplo, Israel, o povo escolhido por Deus para a primeira vinda de Cristo, o Messias, traça um paralelo profético para o movimento adventista, a Igreja escolhida por Deus para preparar o mundo para a segunda vinda de Cristo. Somos a Igreja verdadeira porque temos a verdade, mas não estamos certos só por sermos a Igreja verdadeira. Não podemos confundir o rótulo de escolhidos com o conteúdo da escolha. O povo de Israel foi escolhido por Deus e Deus deu-lhe autoridade. Mas, por vezes, essa autoridade foi usada sem a palavra de Deus para declarar o Messias ou os seus profetas como falsos pregadores. Mas a razão para membros comuns avançarem com uma iniciativa destas fica ainda melhor entendida nos trechos do Espírito de Profecia, que recomendo sejam lidos na íntegra. Por exemplo, o livro Atos dos Apóstolos, na página 110, diz o seguinte: é erro fatal supor que a obra depende só do ministério. O humilde e consagrado crente
deve receber encorajamento daqueles a quem o Senhor deu maiores responsabilidades. Os que ocupam o lugar de líderes na Igreja de Deus devem sentir que a missão é dada a todos os que crerem. Deus deseja enviar a muitos que não foram consagrados ao ministério pela imposição das mãos. E ainda em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, na página 300, permiti-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra de um modo muito fora da comum ordem de coisas e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus para ditar até que movimentos se farão quando a obra avançar sob a direção do anjo que se une ao terceiro anjo na mensagem a ser dada ao mundo. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que Ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples que Ele usará para efetuar e aperfeiçoar a sua obra de justiça. Se conciliarmos este texto com o texto de Obreiros Evangélicos, página 488 e 489, que diz o seguinte: os guias devem precaver-se contra condenar os métodos de obreiros que são pelo Senhor levados a fazer uma obra especial. Sejam os irmãos em cargos de responsabilidades cuidadosos em criticar maneiras de proceder que não estejam de acordo com os seus métodos, não é? Não suponham jamais que cada plano deva refletir a sua própria personalidade. Não temam confiar nos métodos de outros, pois recusando a confiar num co-obreiro que com humildade e zelo consagrado está fazendo a obra especial de maneira por Deus designada, eles estão retardando o avanço da causa do Senhor. Esta é a estratégia do general. Submeter-se à autoridade significa obedecer ao sargento sempre que ele não for contra a autoridade do exército e do general, que é a patente máxima de autoridade. A autoridade da nossa Igreja vem de Deus e foi desenhada para ser diferente do sistema de autoridade de Roma. Como adventistas, nós não cremos na infalibilidade de um líder humano. A autoridade da Igreja não é a estratégia de um líder consagrado ou de uma pessoa de responsabilidade. Mesmo este deve submeter-se ao que foi inspirado por Deus ao longo de 150 anos de Assembleias Gerais, que é com a junção dos membros de todas as partes do mundo, como delegados numa conferência geral onde se manifesta a voz de Deus. No sistema adventista, o líder deve servir o membro e não servir-se do membro para impor a sua vontade. Jesus disse: aquele que quiser ser o vosso líder, o vosso chefe, o vosso primeiro, esse deve ser o vosso servo. Isto está em Mateus 20, 27. No sistema adventista, as igrejas locais têm autonomia para decidir convidar um pregador e organizar um evento espiritual, porque a igreja incentiva o membro a dar razão da sua fé. As heresias combatem-se com o esclarecimento na palavra, porque a palavra é imbatível. Forçar, reprimir, oprimir, coagir, ou ser a consciência dos membros no que vão decidir, não é o método de Cristo. Nenhum homem pode ser a consciência de outro, diz o Espírito de Profecia. Ora, não se pode trabalhar para Cristo com os métodos do inimigo, pois se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Cristo respeita, acima de tudo, a liberdade de escolha do indivíduo. Do contrário, não faria sentido estarmos a lutar pela liberdade religiosa externa, que em breve poderá chegar a desaparecer, se em muitos lugares da nossa Igreja a nossa liberdade religiosa interna ainda não é concedida. As pessoas sempre citam o Espírito de Profecia quando fala sobre o papel que os leigos terão ao terminar a obra. E a pergunta que se coloca é: se não for agora,
Então quando? E se não for eu, então quem? Pois bem, essas profecias não são para o futuro, mas para o presente. Chegou a hora dos leigos e pastores se unirem para cumprir esse propósito. Os sinais estão a cumprir-se e nós temos que avançar e dar esse passo. Eu agradeço de coração aos que nos perseguiram e atacaram, pois eles me ajudaram a buscar estar mais perto de Deus, a manter um espírito de contrição, o que me levou a evitar erros como a vaidade, etc. Por exemplo, da saga de artigos Tenham Cuidado com as Ideias de Daniel Spencer, eu aproveitei o título, que no fundo era uma citação da forma como eu muitas vezes começava o meu sermão. Não acredite em nada do que eu disser. Vá confirmar por si mesmo. Nos dias que correm, quando chegamos a uma época em que há comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, e em que não suportarão a sã doutrina, eu até acrescentaria algo. Tenham cuidado com as ideias de qualquer homem, seja membro, seja pastor, seja líder ou mestre em teologia. Pois, como diz Jeremias 17,5, maldito o homem que confia no homem. Tenham cuidado até mesmo com as vossas próprias ideias. Aceite apenas as ideias de Cristo expressas na sua palavra. Se você é do tipo de pessoas que só ouve pregadores consensuais, não escutará a última mensagem de advertência, que será dada no espírito de Elias e João Batista, os chamados perturbadores de Israel. Nós sabemos que não é uma mensagem fácil, mas basta ler o manual de igreja e o Nisto Cremos para ver que não existem dúvidas de que o que pregamos está de acordo com as 28 crenças fundamentais. O que falamos sobre a música, o que falamos sobre os vídeos, o que falamos sobre a modéstia, está tudo ali. Eu creio que neste momento o nosso ministério está claramente estabelecido e não há dúvida nenhuma de que somos membros adventistas regulares, de pleno direito e não dissidentes. Pode um membro dissidente ser votado como delegado representante de sua igreja em assembleias da sua união? Pode um membro dissidente ir fazer o curso de teologia numa faculdade da divisão, o que implica logo à partida primeiro reportar-se à sua igreja local e ao conselho da sua união? Pode um membro dissidente receber relatórios positivos das práticas pastorais do curso de teologia, ter várias cartas de recomendação da igreja e líderes de várias partes do campo, de vários campos do mundo? Pode um dissidente ser convidado por uma associação para trabalhar em favor das suas igrejas? Algo aqui não bate certo. Não creio que exista neste momento mais espaço para dúvidas ou mal-entendidos da parte daqueles que têm resistido ao nosso ministério público e aberto. Mas estamos numa época em que até mesmo homens de credibilidade estabelecida têm sido desonrados pelos corés do nosso tempo, só por agirem como Moisés ao quebrar as tábuas da lei para repreender o povo e mostrar que eles estavam a quebrar esses mandamentos. Fica claro para mim que o problema não é dissidência ou heresia, mas desagrado com a mensagem. Eu apelo aos irmãos brasileiros que mantenham o espírito de Cristo, mesmo desejando o reavivamento e a reforma, não se envolvam em vãs contendas que para nada aproveitam. Busquem a unidade da Igreja em Cristo e na Palavra. Não respondam na mesma moeda.
Não vamos perder a nossa salvação só porque alguém está a pôr em risco a sua. Não nos esqueçamos. O Espírito de Cristo é manso e humilde. Mas o Espírito de Cristo também é firme. Uma vez houve um incêndio e um certo homem conseguiu sair sem problemas e de boas relações com as várias mulheres e crianças que infelizmente morreram porque ele não as queria alarmar. Aos membros e irmãos do Brasil eu pergunto: o que é mais importante para si neste momento de crise? Posicionar-se pelo que é correto ou não se comprometer para ficar a manter as boas relações e não ser rejeitado? Se você é do tipo de pessoa que gosta de ficar na zona cinzenta e não se comprometer, saiba que o Espírito de Profecia diz: indiferença e neutralidade numa crise religiosa são consideradas por Deus como um crime grave e igual ao pior tipo de hostilidade contra Deus. Testemunhos, volume 3, página 280. Deus precisa de servos dispostos a deixar-se queimar pela fidelidade à verdade. Se você vai ceder por um simples bom trato, de certo que cederá também quando estiver a sua vida em jogo. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. A Bíblia nos diz que devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem deixar uma coisa afetar a outra. Não tenha medo de posicionar-se firmemente por Cristo. Isso não é apenas um direito, mas um dever. No fundo, nós estamos perante a parábola dos 2 filhos. O Senhor precisa de obreiros que não dizem apenas que vão, mas que se envolvem na obra da vinha. Nem o politicamente correto, nem o jeitinho brasileiro, nem o joguinho de cintura, nenhuma destas coisas servirá de justificativa perante Deus. Nesta época de crise, Ele não precisa de observadores políticos, mas de pessoas que se comprometam. Algumas pessoas trazem belos ramos de flores para as pessoas que morrem, mas é em vida que precisamos mostrar o nosso apreço. E é agora que Deus precisa da sua definição e testemunho. Está a ficar tarde. O tempo está a apertar-se. A definição por Cristo não é uma coisa para o futuro. O tempo é hoje. Agora é que a posição firme é necessária para impedir que a apostasia tome conta. Será que não estamos a dar-nos conta de como os inimigos da verdade se opõem descaradamente à sã doutrina, à identidade adventista? Cristo espera que cada um se posicione em favor do que é correto. Nem Deus, nem o inimigo permitirão a neutralidade no conflito final. A Igreja de Deus tem sido chamada a enfrentar ataques em questões de doutrina fundamentais. Algumas vozes se levantam tão ousadamente contra a identidade adventista estabelecida por mais de 150 anos. Como membros, somos chamados a definir uma posição em questões cruciais da identidade adventista em face à cultura. Deus chama o seu povo a posicionar-se e ser firme. O povo de Deus precisa posicionar-se. Deus quer um povo preparado para resistir a todo tipo de pressão. Quem não está disposto a levantar-se e definir-se pelo que é correto agora, dificilmente ficará firme quando a sua vida estiver em jogo. Como vamos permanecer fiéis perante a perseguição de fora, se nem somos capazes de estar firmes perante as pressões de dentro? Este é um congresso de membros pela Igreja. Nós somos a Igreja, os membros do corpo de Cristo. Cristo fez tanto através da Igreja por nós. Quanto estamos dispostos a fazer pela Igreja de Cristo? Aos pastores e pregadores, o Senhor nos diz: eu te chamei para seres o meu representante. Conto com a tua fidelidade.
Espero que dês a vida pelas minhas ovelhas, assim como eu dei a vida por ti e por elas. Elas não são as tuas empregadas, são as minhas servas. Tu és o meu porta-voz. Conto que não te cales quando é hora de falar. Que pregues o que elas precisam de ouvir da minha parte e não o que faz com que gostem de ti, com que sejas popular ou que mantenhas o teu emprego. Afinal, a obra é minha. Imagine se no Pentecostes, em vez dos apóstolos estarem reunidos em oração no aposento alto, buscando reavivamento e reforma, estivessem em casa a assistir pela internet. A sua presença física para interceder pela Igreja neste evento é vital. Há um trabalho a ser feito e cada um tem um papel a desempenhar. Ninguém pode fazer a sua parte. Eu convido cada um dos meus irmãos a estar em Sumaré para o Congresso MV, Membros pela Igreja, no mês de novembro, para a honra e glória de Deus. Quem será achado fiel? As profecias estão a cumprir-se diante dos nossos olhos, com implicações sérias no cenário dos eventos finais. O Congresso MV é um passo importantíssimo neste momento vital da história da nossa Igreja. Se Deus quiser, eu e a minha família estaremos em São Paulo para participar e levar uma mensagem ainda mais importante e urgente do que a Guerra dos Sentidos ou do que a visita do Papa ao Zewa. Uma mensagem que nos fala de algo que tem que acontecer ainda antes do decreto dominical. Nós queremos estender pessoalmente um convite a todos para que não deixem de participar. O objetivo deste congresso é estarmos presencialmente unidos para interceder pela nossa amada Igreja e ter ali uma representação pública daqueles que desejam verdadeiramente o reavivamento e reforma, reafirmando humildemente que existe ainda uma vontade expressa, demonstrada, para que a Igreja continue pela via tradicional da identidade adventista. Contamos com todos para convergirmos os esforços neste objetivo. Até breve. Até breve.